Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo você que está aqui comigo hoje. Irmãos, eu estou lendo o livro de Jó e eu precisei interromper a minha leitura, porque eu leio todo dia um capítulo, mas eu precisei ler todo o livro de Jó para poder entender um pouco mais desse poderoso livro, né? E eu queria passar para vocês um resumo que eu fiz do que eu entendi. E depois, sim, nós vamos dar continuidade à leitura de capítulo por capítulo, mas eu quero fazer um resumo aqui de todo o livro. E eu aprendi, eu entendi que a gente tira aqui desse livro 7 lições sobre provação e a paciência de Jó, né? Porque existe um ditado, é muito comum, né, que a gente fala, tem que ter paciência, paciência de Jó. E a gente tira, eu tirei 7 lições sobre a aprovação e a paciência de Jó. A história de Jó é uma das mais conhecidas da Bíblia, mas, no entanto, as suas lições, elas parecem não ser tão compreendidas por nós hoje. Nesse resumo que eu fiz, eu vou tentar falar para vocês das lições valiosas sobre a vida de Jó e como ele venceu as suas provações e glorificou a Deus. Eu vou começar falando um pouco da história de Jó. O livro de Jó, que narra a história desse personagem bíblico, é considerado o mais antigo da Bíblia. Sim, ele foi escrito antes mesmo do Gênesis. Jó era um homem muito rico e bem-sucedido do Oriente. Mais precisamente, Jó vivia na terra de Uz, provavelmente onde hoje fica a Jordânia. A Bíblia nos traz uma dimensão do patrimônio de Jó. Eram milhares de animais e muitos servos e servas. E era dessa forma que se media, antigamente, lá naquele tempo, a riqueza de alguém. Por isso a gente acha que, por isso dizem, né, está escrito, muitos historiadores, muitos teólogos dizem que a história de Jó aconteceu antes mesmo de Gênesis. Então, era um homem próspero e tinha uma família numerosa e bem-sucedida. E era conhecido e respeitado por todos. Mas essas não eram as qualidades que mais chamavam a atenção sobre a vida de Jó. A Bíblia, ela faz questão de enaltecer aquilo que mais chamava a atenção de Deus, as qualidades de Jó. A Bíblia diz muito claramente que Jó tinha uma vida irrepreensível diante de Deus. Jó tinha várias qualidades diante de Deus. Isso a gente vê lá no verso 2 do capítulo 1. Jó era íntegro, Jó era reto, Jó era temente a Deus e Jó se desviava do mal. O que é ser uma pessoa íntegra? Uma pessoa íntegra é uma pessoa que não fingia, que era honesto, que era sincero. Jó era reto. Jó, suas atitudes, elas eram corretas com Deus e com as pessoas. Isso é ser uma pessoa reta. Temer a Deus, era um homem temente a Deus. Temer a Deus não é ter medo, e sim andar nos caminhos do Senhor, conforme a palavra do Senhor. E ele se desviava do mal. Sim, por mais correto que sejamos, por mais que andemos focados na palavra, buscando a orientação do Senhor, o mal ele vem ao nosso encontro e precisamos fugir da aparência dele. E mais, meu irmão e minha irmã, era alguém que o próprio Deus dá testemunho dele.
Deus, ele reconheceu a fidelidade e a sinceridade de Jó e reconhece também as nossas atitudes para com ele. Por isso precisamos buscar ser fiel a Deus em todos os detalhes da nossa vida, porque ele nos vê e nos conhece melhor do que nós mesmos. A provação de Jó, refletindo sobre isso, eu vejo, né, que toda a vida feliz e plena de Jó, ela se desmorona diante dos seus olhos. É até difícil fazer uma lista, porque é uma tragédia atrás da outra. Seus 10 filhos morrem no mesmo dia em um trágico desabamento. Ele perde todos os seus bens e servos e fica terrivelmente doente, com a sua pele coberta por dolorosas chagas. Para completar a tragédia, sua mulher lhe diz para amaldiçoar a Deus e morrer. Ah, meu irmão e minha irmã, mas os seus melhores amigos vieram lhe visitar. Pois bem, até os seus amigos começam a acusá-lo. Continuando a minha leitura, e refletindo e buscando fazer um resumo, né? Eu vi que toda a vida de Jó, para ter se destruído diante dele, eu vi na leitura, eu vi nos capítulos, toda a vida de Jó se destruindo diante dele próprio. Mas por que isso? Aí a gente se pergunta, por que isso? Porque se Deus achava Jó um homem irrepreensível, um homem íntegro, um homem temente a ele, por que porque isso tudo, né, tinha que acontecer? E aí, continuando a leitura e meditando nessa leitura, eu entendo que nós estamos também vivendo uma grande guerra espiritual como Jó viveu. Toda essa situação na vida de Jó tem origem em um conflito entre o bem e o mal, entre Deus e Satanás. Satanás vai até as regiões celestiais a fim de acusar as pessoas diante do Senhor. No entanto, Deus fala sobre a fidelidade de Jó. Mas Satanás, ele retruca, afirmando que Jó só servia a ele, só servia a Deus por conta das bênçãos que o Senhor derramava sobre Jó. Então, Deus permite que Satanás tire tudo de Jó. Tudo isso nos faz perceber, meu irmão e minha irmã, que estamos todos em uma grande batalha espiritual, onde o grande objetivo de Satanás é nos afastar de Deus. É que nós nos distraiamos, essa é a intenção de Satanás, que a gente se vire contra Deus, que a gente se distraia. Satanás, ele queria provar para Deus que Jó se voltaria contra o seu Criador, se voltaria contra ele. E é isso que ele faz contra cada um de nós. Ele é o grande acusador. Precisamos conhecer essa realidade, meu irmão, e saber que muitas vezes seremos atacados nessa guerra. Na verdade, independentemente de acreditar ou não, de querer ou não, cada um de nós já está envolvido nessa guerra. E só existem dois lados, o lado do bem
e o lado do mal. E essa é a maior batalha que existe, pois é a luta pela nossa alma. Portanto, meu irmão e minha irmã, não desprezemos a realidade dessa batalha e do perigo do nosso adversário, pois ele fará de tudo para nos tirar do caminho do Senhor. Mas continuando a minha leitura, eu vi que Deus sabe também quem somos. Embora o inimigo acusasse a Jó, Deus o defendeu e deu testemunho dos seus servos. Gente, que coisa maravilhosa, né? Eu me coloquei dentro do texto. Imagina você receber testemunho do próprio Deus. Deus, ele travou uma batalha contra o inimigo para mostrar que Jó era um servo fiel. Na verdade, Deus estava mostrando também ao próprio Jó. Deus não entra em uma batalha para perder. Ele já sabia quem era Jó e conhecia a sinceridade do coração de Jó. Assim também, meu irmão e minha irmã, Deus sabe quem somos. As pessoas podem ter as mais variadas opiniões e impressões sobre você, sobre mim, mas quem nos conhece é Deus. Só existe uma opinião que realmente importa, a opinião de Deus. Por isso que a gente não tem que buscar aplauso, com reconhecimento do mundo, do homem. A gente precisa buscar andar com Deus e fazer a sua vontade. A gente precisa ser aprovado por Deus, como Jó foi. O Senhor conhece os que são seus e no tempo certo Ele vai mudar a sorte, a sua sorte, a minha sorte, como mudou a de Jó. A gente vê nesse livro que as coisas ruins também acontecem com pessoas fiéis a Deus. Embora muitas pessoas não acreditem nisso, pessoas fiéis a Deus também passam por dificuldades e aflições, como Jó passou. O próprio Jesus advertiu que no mundo teremos aflições. O caso de Jó é ainda mais emblemático, porque ele sofreu tudo o que sofreu, não apenas apesar de ser justo, mas porque era um homem justo. Olha que tremendo isso. Eu vou repetir. O caso de Jó é ainda mais emblemático, porque Jó sofreu tudo o que sofreu, não apenas apesar de ser justo, mas porque era um homem justo. O inimigo jamais teria mexido com Jó se a fidelidade desse homem de Deus não chamasse tanta atenção. Portanto, temos que ter em mente que por mais abençoada, meu irmão e minha irmã, que seja a nossa vida, nós inevitavelmente passaremos por tribulações e pelos mais variados motivos. Mas isso não quer dizer que Deus não nos ame ou que Ele perdeu o controle. Mas que muitas coisas podem acontecer e muitas delas são até necessárias, como foi a prova de Jó. O que Deus nos garante, meu irmão e minha irmã, é que nós nunca estaremos sozinhos. Mesmo em silêncio, Deus sempre estará trabalhando em nosso favor, nos sustentando e nos dando força para vencer. Jó perdeu tudo, menos a fé. Jó perdeu praticamente tudo o que um ser humano pode perder. Seus filhos se foram, seus bens se dissiparam, sua saúde se acabou, até a esposa se voltou contra ele. Tudo isso aconteceu debaixo da permissão de Deus. Deus deixou
que o inimigo roubasse tudo de Jó que poderia ter tirado, que poderia ser tirado. Deus permitiu. Porém, existia uma coisa que ninguém poderia tirar de Jó, nem mesmo os mais astutos, o mais astuto dos nossos adversários, a sua fé em Deus. Ninguém poderia tirar isso de Jó, a sua fé. Jó permaneceu fiel a Deus. Embora em meio a tantos questionamentos e queixas, ele sabia que o seu Redentor vive e que por sua causa ainda haveria de se levantar. Gente, como é profundo esse capítulo, cada capítulo desse livro. Não sei o que aconteceu na sua vida, meu irmão e minha irmã. Não sei o que você perdeu e o que já tentaram roubar de você. Mas a sua fé, o seu amor a Deus, a sua fidelidade, o seu temor, ninguém pode te roubar. Ninguém pode roubar de nós a nossa fé, o nosso amor por Deus, a nossa fidelidade e o nosso temor a Ele. Ninguém, meu irmão, pode roubar isso de nós. Ninguém pode te roubar também das mãos do Senhor. Por isso é tão importante que a gente continue sendo fiel a Deus. E aí sim a gente verá o agir extraordinário dele em nossas vidas. Por isso a gente precisa persistir, insistir, não desistir, apesar, por causa dos problemas. A gente precisa continuar. A gente precisa continuar nos mantendo fiel a Deus, para que a gente possa ver o agir extraordinário dele em nossas vidas. E a gente vê também nessa história de Jó que muitas das vezes a gente não compreende os planos de Deus, né? Como na história de Jó, os amigos dele são uma parte muito importante dessa história. Eu creio que 90% do livro, ou perto disso, seja o diálogo entre Jó e seus amigos. Os amigos, eles vieram visitar Jó e chorar com ele. Poderiam ficar só assim, seria excelente, mas ao invés disso, buscaram incessantemente justificativas para o estado de Jó. Os amigos de Jó representam todas as tentativas humanas de buscar explicações para aquilo que é inexplicável. Os planos e desígnios do coração de Deus. A gente não pode tentar explicar os planos de Deus, os desígnios de Deus, o coração de Deus. A gente não pode. Então, esses amigos representavam todas as tentativas humanas de buscar, explicações para aquilo que é inexplicável, que são os planos de Deus. O ser humano, ele possui um desejo insaciável de compreender e explicar todas as coisas. Entretanto, a mente do Senhor é muito mais elevada do que a nossa. Não podemos compreender tudo o que Deus faz. Deus trabalha no seu tempo, à sua própria maneira, e tem um propósito em tudo que ele faz. O sofrimento de Jó tinha um propósito muito maior, que nem Jó, nem os seus amigos poderiam compreender. Mesmo sem entender os desígnios de Deus, precisamos fazer como Jó, continuar confiando que Deus sempre tem algo melhor. Deus é bom o tempo todo, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam a Ele. Continue
Continuemos crendo e confiando nessa verdade. Deus, ele não erra nas suas escolhas e não perde o controle de nada. Amém, irmãos? Essa foi um resumo que eu fiz sobre o livro de Jó, e Deus, ele tem diversos atributos que fazem ser quem ele é. E poderíamos destacar aqui vários deles nesse resumo que eu fiz aqui para gente sobre Jó, mas duas delas me chamam mais atenção. Dois dos atributos de Deus, a soberania de Deus e a onisciência e a sabedoria de Deus. Sabemos que Deus é soberano, e isso significa, em outras palavras, que tudo está debaixo do seu controle. É difícil dizermos isso para quem está passando por uma prova. Porque muitas vezes a gente fala, né? Como assim, gente? Eu estou vivendo uma luta, meu casamento está desmoronando, meu negócio está falindo, minha saúde não vai bem e Deus ainda está no controle? É isso que a gente faz, a gente se questiona. Mas sim, meu irmão, por mais que a nossa luta esteja grande, Deus não perdeu e jamais perderá o controle da situação. Além disso, tudo que passamos é permissão de Deus. Deus não permite apenas coisas boas nas nossas vidas, mas também permite situações difíceis e desagradáveis. No entanto, Deus não permite que sejamos provados além das nossas forças. Ele já sabe que venceremos as provas, mesmo antes de começar a passar por elas. Quando Deus permite uma prova com um propósito para as nossas vidas, Ele já sabe como sairemos dela. Deus só permitiu a provação de Jó porque já sabia que ele a venceria. Então, meu irmão e minha irmã, se Deus já sabia que Jó era fiel, por que Jó teria que provar ainda a sua fé? Porque Deus sabia, mas Jó ainda não sabia. Entende? Qual é o propósito de Deus? Deus sabia do tamanho da fé de Jó, mas Jó ainda não sabia do tamanho da sua fé. Então ele precisava mostrar para Jó. Parece difícil a gente compreender compreender isso, mas muitas vezes Deus nos permite passar por situações para que saibamos até onde vai a nossa fé e a nossa confiança nele, porque muitas das vezes queremos ficar pelo caminho. Deus quer nos levar a níveis mais profundos da nossa fé e confiança. Isso nos leva ao próximo tópico. Isso nos leva a entender, e talvez o mais importante, a entender que Deus tem um propósito no nosso sofrimento. É isso mesmo, meu irmão, foi isso que eu entendi lendo esse livro de Jó. Quando Deus nos prova, Ele não nos prova à toa. Ele tem um propósito na nossa dor. E é importante dizer que nem todas as lutas que passamos são provas da parte de Deus. Existem muitas situações difíceis que passamos por conta de decisões erradas. Eu já falei isso aqui. Pecados ou até mesmo situações normais da vida. Mas mesmo essas dores e dificuldades podem ser usadas por Deus para que possamos aprender e nos achegar mais e mais a Ele. A prova de Jó tinha um propósito específico: glorificar a Deus e fazer Jó conhecê-lo mais de perto. Sim, meu irmão, por mais que Jó fosse um homem fiel e temente a Deus, ele ainda não conhecia o Senhor. Aí você vai me perguntar, como assim? Como assim se o próprio Deus deu testemunha dele?
Não, ele não conhecia ainda, não no nível de profundidade em que Deus queria levá-lo. No final da sua prova, Jó vai dizer muito claramente que entendeu o propósito da sua prova. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Eu não sei qual é o propósito de Deus no seu sofrimento e na sua dor. Mas uma coisa eu posso te dizer: decida confiar no Senhor. Ele tem algo a fazer em sua vida. Ele tem algo a fazer na minha vida. E a conclusão que eu chego, é, depois de ter refletido e meditado no livro de Jó, é que Deus, Ele está te conduzindo, Ele está me conduzindo. E Ele conduziu a Jó no processo. A prova de Jó o levou a um estágio espiritual que ele jamais imaginou. É a forma de Deus trabalhar. Ele usa essas situações para nos moldar, para nos tornar mais resistentes, para nos fazer crescer espiritualmente. É muito difícil a gente compreender isso. A dor nos deixa em uma situação na qual não conseguimos, muitas vezes, enxergar o agir de Deus. Só conseguimos enxergar a nossa aprovação. Mas eu quero te dar um motivo para se alegrar. A sua prova, a conclusão que eu tirei é que a sua prova, a minha prova, ela vai ter um fim. Nenhuma dor é eterna, mas o amor e o cuidado de Deus são. É isso que eu aprendo, meu irmão e minha irmã, lendo a palavra. Tudo passa, tudo tem um fim, menos o amor de Deus, menos o cuidado de Deus conosco. Toda dor vai passar, mas o amor e o cuidado de Deus não passa, porque Ele é imutável, Ele nos ama incondicionalmente. O cuidado dele conosco vai sempre existir. Deus, Ele não nos abandona, jamais nos abandonará. As situações difíceis que passamos não significam que Deus não nos ame mais. Isso é um verdadeiro, é uma verdadeira, é um pensamento insano. Achar que os problemas que enfrentamos é a falta de amor de Deus. Não é, meu irmão. Deus nos ama incondicionalmente. Ele está do nosso lado em todo o tempo, mesmo em silêncio. E o Deus que te permitiu, que nos permitiu passar pela prova, é o mesmo Deus que vai nos prover o escape para sair dela. Nós vamos sair da prova e vamos sair mais forte do que jamais imaginamos. Como é maravilhoso a gente aprender e entender isso. A gente precisa crer e ver o agir invisível de Deus, nos conduzindo no meio de toda luta, no meio de toda situação de sofrimento. Amém, irmãos? É isso que eu aprendo. É isso que eu aprendo fazendo a leitura desse livro tão precioso. Amém? Que vocês possam guardar no coração de vocês tudo que foi falado, tudo que foi dito aqui nesse áudio. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe infinitamente a vida de cada um. E não desistam, não desistam, porque é duro. Eu passo pelo problema, eu passo pela luta, eu passo também pelo desafio de continuar perseverando, crendo
O meu Deus é um Deus do impossível, que meu Deus me ama apesar de qualquer coisa, que o Deus que eu sirvo é um Deus que cumpre toda a promessa que está na palavra dele. Amém, meu irmão? Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus.